Oi, pessoal, professora Elaine, estamos aqui para mais uma aulinha de história. Vem comigo para nós conversarmos sobre a África e os africanos no Brasil. Gente, esse conteúdo, ele é um conteúdo que está sendo muito cobrado em provas de vestibular e no Enem. Tá? É um conteúdo muito recorrente. E eu escolhi essa imagem para colocar logo no início, porque aqui estão representantes das várias etnias africanas que foram trazidas para o Brasil e foram aqui. Eu queria falar um pouquinho para vocês de como que era a África antes dos europeus. Se a gente fala de África, a gente pensa assim, é um lugar onde é cheio de gente pobre, com a barriga enorme por causa dos vermes, desnutrido, um lugar de pobreza, né, cheio de negros e tal. É uma visão muito corrompida. É uma visão muito carregada de preconceito mesmo, de racismo, né? Então, quando a gente fala em África, nossa, quer ver eu ficar muito brava? É quando os alunos falam, nossa, a África é um país grande, né? A África não é um país. A África é um continente. E essa imagem aqui, ela mostra uma África antes da presença do europeu. E aqui, eu não sei se vocês conseguem visualizar, que não tem praticamente divisão territorial de países. Então, a África, ela foi a sede, né, do grande Império Egípcio Antigo, teve reinos muito ricos, como o Reino do Congo, o Reino Mali. Esses reinos eram dirigidos por príncipes muito poderosos, né? Inclusive o rei do Congo, conhecido como Mani Congo, dizem que ele era transportado numa liteira de ouro maciço. Não sei se vocês sabem o que é uma liteira, né? Que os escravos lá colocavam no ombro e o cara ficava numa casinha lá, né? No caso dele, toda refinada, e ele não andava pelos seus próprios pés, ele era transportado. Então, como que era essa África antes dos europeus chegarem lá? A maioria dos povos eram nômades, a não ser aqueles que habitavam esses grandes reinos que eu falei para vocês. Porque aí seus reis, seus príncipes tinham grandes palácios, grandes cidades, né? Mas onde era a vida tribal, esses povos ainda eram povos nômades. Esses povos desenvolveram técnicas agrícolas ao longo do tempo, aproveitando os grandes rios, aproveitando as terras férteis, né? Então aproveitando o Nilo, o rio Níger, o próprio rio Congo, e desenvolveram então criação de animais, atividades agrícolas, né? Pastoris, criação de animais, e o domínio do metal, as técnicas de metalurgia. E isso fez com que surgissem as grandes cidades, e inclusive grandes reinos, com comércio intenso, com transporte de mercadorias, com artesanato, inclusive muito ouro tinha lá, né, eles usavam esse metal para metalurgia. E ali nós sabemos então que, como eu já falei para vocês, os vestígios arqueológicos, os resquícios, os fósseis humanos que tem ali, comprovam que os seres humanos mais antigos estão na África. Então é considerado o berço da humanidade. E hoje nós temos então a África, né, depois do pitaco do intrometimento, do domínio de muitos povos europeus. A África foi um continente repartido, né, entre a Inglaterra, a França, havia presença holandesa, a presença alemã, a presença italiana, a presença de Portugal, da Espanha, né? Então, o que a gente vê hoje é um continente dividido indiscriminadamente em vários países. Por quê? Porque essas divisões elas foram feitas de acordo com o interesse dos países europeus.
e não de acordo com as tribos, de acordo com a cultura, de acordo com a etnia, com os costumes. Então, por que hoje na África tem muita guerra civil? Porque tribos inimigas ficaram dentro do mesmo país. Elas não se toleram, elas não se suportam, elas guerreiam entre si, né? Então, essa foi uma das causas, né, de tanto desentendimento político, econômico, étnico, cultural, que ainda assola o continente africano. E como eu disse para vocês, muitos africanos foram trazidos para o Brasil. Eu vou ressaltar aqui duas etnias, os Bantus e os Yorubás. Tá? Essa região aqui, né, Yoruba, de onde vieram os Yorubás, essa região aqui. Então, o que acontecia? Essas etnias, Bantus, sudaneses, Yorubás, formavam povos diferentes. No caso dos Yorubás, eles habitavam o sudoeste da atual Nigéria, eram povos politeístas que estavam na sua religião ligada ao que a gente chama de orixás. Então eles trazem essa carga religiosa para o Brasil quando eles são trazidos para cá. E eles começam a ser trazidos após a chegada dos portugueses no litoral africano, onde esses portugueses, eles começam a trocar negros por cachaça. E essas peças, como eles chamavam, eram então vendidas muito caras no mercado brasileiro. E eles aconselhavam os fazendeiros a não comprarem todos os negros da mesma etnia. Por quê? Porque vai chegar um ponto que a maior parte da população brasileira é escravo negro africano. Por volta do ano de 1800, 70% da população brasileira era africana. Então, o medo era esses escravos unirem forças e fazer uma grande rebelião e tomar o poder no país, assim como aconteceu no Haiti. Então eles aconselhavam os fazendeiros, compra um pouco de negro de cada etnia, porque eles não falam a mesma língua, não adoram os mesmos deuses, e se vocês derem sorte, eles ainda são de tribos inimigas. Então não vai haver uma união, uma coesão desses negros. Sabe-se que já a escravidão era praticada na África, então os grandes príncipes africanos, né, os grandes líderes muito ricos, muito poderosos, eles já tinham escravos. Qual é a diferença do conceito da escravidão na África para a escravidão, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Brasil? A escravidão na África ela é muito antiga, já desde a época do Egito Antigo, desde 4.000 anos antes de Cristo. A diferença é que lá a maior parte das pessoas que trabalhavam na agricultura, na construção, na pecuária, no transporte, eles não eram a maioria escravos. A maioria eram camponeses, livres, às vezes no sistema de servidão, mas eles não tinham sido comprados e escravizados. Então os escravos eram minoria. E quem eram eles? A escravidão era uma espécie de castigo para quem fosse derrotado na guerra. Então, geralmente, sabia-se que o escravo, ele perdeu uma batalha, ele estava no grupo derrotado e ele virou um prisioneiro de guerra. Então, o castigo que dava para os perdedores nas guerras era ser escravizado. Então, vamos supor, o cara tinha lá na sua fazenda 100 trabalhadores, né, 100 camponeses. Geralmente, uns 20 eram escravos, no máximo. Tá? A minoria, ok? Então não era o sistema predominante. Nos reinos bantus, a escravidão era hereditária. Então daí, por exemplo, o pai é escravo, o filho também vai ser.
escravo. Então, eram as duas formas de ter escravidão nos reinos africanos. Ou prisioneiro de guerra, ou porque nasceu filho de escravo. Comprar escravos não era uma prática que eles tinham. Então chegam os portugueses. E os portugueses, eles começam a fazer negócios com o rei do Congo, mais ou menos aqui no centro, a navegar pelo rio Congo, e eles começam também a navegar pelo litoral, e eles vão estabelecendo aquilo que a gente chama de feitorias. O que são essas feitorias? São entrepostos comerciais, onde eles vão negociar madeira, metais preciosos, ervas aromáticas e negros. Também era um comércio muito lucrativo. Você trocava lá um negro por 1 litro de cachaça, né? Os cachaceiros aí devem saber quanto é que custa uma garrafa de cachaça, eu não tenho a mínima ideia, porque a minha bebida é o café, né? Então, esses portugueses, eles trocavam esses negros e vendiam depois no mercado brasileiro uma peça, como eles chamavam, em torno de 2 a 3 mil reais, dinheiro de hoje, tá? O que os portugueses faziam, então, para tentar conseguir os negros? Quando eles viram que começou a faltar peças para comprar, então eles começam a instigar a rivalidade entre os povos africanos, para gerar guerra, para ter perdedor e o perdedor ser escravizado pelo vencedor e o vencedor se livrar dos perdedores vendendo para os portugueses. E também construir feitorias no litoral, onde eles já iam comprando esses negros, amarrando eles lá, acorrentando, depois era só chegar ao navio e carregar as peças. A viagem para a América era muito sofrida, eram 30 dias jogados no porão do navio, como vocês podem ver na imagem, todos já apinhados ali, sem nenhum tipo de... É assim que tinha que dormir, gente. É assim que se fazia as necessidades, se enjoasse, vomitava ali, se a mulher estava grávida, dava luz ali mesmo. Às vezes cortava o cordão umbilical com os dentes, porque eles não eram loucos de dar uma faca ou um bisturi para cortar um cordão umbilical. E aqui mostra, né, a parte superior do navio. Os negros vinham, então, nos engradados, aqui encaixotados aqui embaixo, sendo que 30% dos negros morriam na viagem. Aí eles iam jogando no mar, porque ninguém ligava mesmo, né? Desovando essa mercadoria que não vai servir para nada. E mesmo assim dava lucro. Mesmo que morresse 30% dos negros, era um comércio que dava lucro. Por isso que os navios negreiros, eles eram chamados de tumbeiros, tá? Eram os tumbeiros. Tumba é onde você põe um morto, né? Morria um monte de gente. E aí eu coloquei, então, essas imagens para vocês entenderem um pouquinho do trabalho escravo no Brasil. O jesuíta Antonil, ele dizia que os escravos aqui eram as mãos e os pés do senhor de engenho. Então, o Brasil ele tem uma tradição escravista onde é considerado feio, diminuir a pessoa, fazer trabalho braçal, né? O legal é o trabalho intelectual, isso é mais elitizado. Agora, se a pessoa tiver que pegar pesado, geralmente ela é discriminada. E isso é muito comum em sociedades que foram escravistas. Eles trabalharam nos engenhos de açúcar, plantando, colhendo, fabricando açúcar, transportando, limpando as casas dos senhores. Então, em tarefas urbanas, mas também rurais, né, nas casas dos fazendeiros, todo aquele serviço doméstico. Lavar, passar, cozinhar, limpar, amamentar as filhas e os filhos das senhoras brancas, porque era muito feio uma mulher mostrar o seio e amamentar seu bebê.
era considerado uma coisa muito decadente, então quem tinha que fazer isso eram as negras, né? Trabalhavam em outros tipos de fazenda, como nas fazendas de plantio de mandioca, algodão, fumo, na fabricação da farinha de mandioca. Aqui no Paraná, nas fazendas de erva mate, né? E também na mineração, na extração de ouro, diamante e outros metais preciosos. Nas construções, né? Então todo tipo de serviço era feito pelos negros aqui. Para conter esses negros, que eram muitos, dizia-se que era preciso 3 P's: pau, pão e pano. Pau é o castigo, a palmatória, o bacalhau, que é o chicote, né? Isso aqui que é o tronco, onde eles eram colocados, ali ficavam dias sem poder sair para fazer suas necessidades ou tomar banho. Malemar recebiam comida, né? Às vezes ficavam vários dias sem comer. A chamada máscara de Flandres, que era para eles, quando eles iam vender coisas na cidade, que nem cachaça, rapadura, bolo, para eles não comerem, não beberem. A gargalheira, aquela colocada no pescoço dos mais rebeldes, era mais fácil depois para puxar com um gancho ou para acorrentar eles, como esse negro está acorrentado aqui, ó. E também os ferros em brasa, que se marcava o negro como se marcava o gado, com a letra inicial do dono, né? Para comprovar que ele era de propriedade de alguém. Esse, gente, guarda isso, ó, guarda. É a maior característica da escravidão. O escravo, ele é comprado, vendido, tinha recibo e nota fiscal, ele é uma coisa. Tem questões que usa a palavra coisificado, a coisificação do negro. Os negros aceitavam tudo isso, ser tirado da sua pátria, separado da sua família e não fazia nada? Lógico que não. Então, muitas formas de resistência à escravidão nós podemos citar no Brasil. Uma forma de resistência que eu não coloquei aqui, porque eu não considero uma forma de resistência, eu digo que é uma forma de desistência, é o banzo. O banzo era uma tristeza tão grande de saudade da pátria, da família, que esse negro parava de comer, ele não ligava de apanhar, ele não trabalhava, ele ficava numa depressão tão grande que ele acabava morrendo. É o banzo. Mas também tinha as fugas, revoltas, saques, quebra-quebra nas cidades, assassinato dos seus senhores, suicídio, aborto. Por quê? Eu sou escrava, meu filho não vai ser. Então as negras preferiam abortar ou alguns preferiam se matar. Sabotar os equipamentos, a moenda, o açúcar, né? Quebrar os arados. A fuga geralmente era para lugares que chamavam quilombos. Cada repartição de um quilombo chama mocambo, são as vilas. Vários mocambos formam um quilombo. A capoeira, que foi proibida porque eles achavam uma luta muito violenta. Então, o que os negros fizeram? Colocaram um atabaquezinho e um berimbau e daí começaram a fazer os paranauê. Aí virou dança. Aí podia. Mas era uma maneira deles treinarem os golpes. E o sincretismo religioso. Não podiam adorar seus orixás? Então tudo bem, a gente pega lá o São Jorge e ele vai virar um orixá, é o Ogum. A Nossa Senhora dos Navegantes é Iemanjá, o Oxóssi, né? Então eles vão associando os santos católicos aos orixás africanos. Sobre as fugas e os quilombos, eu quero ressaltar para vocês o mais conhecido, que é o Quilombo dos Palmares, tá?
Então, um quilombo fica no alto de um morro, de difícil acesso. Até hoje, gente, lá não tem água, não tem luz, energia elétrica. Eles ainda plantam, tiram água do rio. Para subir o morro dá quase 7 quilômetros a pé. Você vai de caminhonete até uma altura, depois você não consegue mais. Uma comunidade hoje de ex-quilombos é chamada de quilombola, uma comunidade quilombola. Então, esses escravos iam fugindo para lá e iam formando uma Áfricazinha dentro do Brasil. Ali eles tentavam falar suas línguas nativas, suas religiões, né? E o maior e mais famoso deles foi o quilombo de Palmares, que fica aqui na região da Serra da Barriga, entre Alagoas e Pernambuco. Esse quilombo, ele foi o maior do Brasil, ele chegou a reunir ali 30 mil pessoas, era uma cidade muito maior que algumas cidades que tem perto de Maringá. Em 1687, o bandeirante Domingos Jorge Velho e o seu bando tentou por várias vezes destruir Palmares, eles fizeram vários ataques, e, por fim, eles conseguiram, inclusive, levar canhões para lá para destruir o quilombo dos Palmares. O Domingos Jorge Velho matou o principal líder, que era o Zumbi dos Palmares. O quilombo hoje existe, mas na época ele foi praticamente destruído, tá? Então, eu vou falar para vocês um pouco. Então, eu vou falar para vocês como era a formação de um quilombo, tá? Aqui nós temos no 1... Só um pouquinho. Quero o azul. Nós temos no 1 a avenida principal, a entrada principal do quilombo, tá? No 2, não sei se vocês estão vendo o 4, que ele põe todo uma cerca de proteção, inclusive uma cerca que dá duplo vão, né? E nesses vãos, eles faziam armadilhas. Essa armadilha era coberta com grama, palha, gravetos, e lá embaixo era cheio de estacas. Se alguém tentasse atacar o quilombo e pisasse numa dessas armadilhas, aí, ó, caía lá embaixo, já era, tá? O 3 era a Praça Central. Aqui era geralmente para manifestações culturais e religiosas. Se tivesse praticantes de mais de uma ou duas religiões ali, ok, era liberdade religiosa, tá? Os 5 são os mocambos, né? Os 7 também, os mocambos alinhados. E os 6 era uma espécie de assembleia pública. Ali praticamente era tudo decidido. E foi isso que começou a dar um pouco de briga no quilombo. Por quê? O quilombo dos Palmares era formado por vários mocambos, liderado por um homem chamado Ganga Zumba. E o Ganga Zumba, ele estava sendo atacado pelas autoridades brasileiras. Então, ele foi chamado para fazer um acordo político. E ele foi. E nesse acordo político, ele assinou uma paz com o governo federal, onde ele teria que expulsar da comunidade todos os homens nascidos ali. Ele teria que expulsar da comunidade todos aqueles que eram escravos. Ele teria que expulsar da comunidade todos os negros fugitivos que estavam fazendo o quilombo de esconderijo. Os que tivessem nascido no quilombo poderiam continuar vivendo ali livremente, sem nenhum problema. Mas os que tinham sido comprados por senhores e os senhores tinham tido prejuízo, porque esses escravos fugiram, o Ganga Zumba ia ter que entregar. Então, quando ele comunicou isso aqui na praça, o povo se rebelou contra ele. E ele acabou sendo assassinado. Então, quem vai substituir ele é o Zumbi, aquele que se tornou o maior líder de Palmares. Muita gente mete a boca no Zumbi, né? Aquela coisa toda. O Zumbi nunca foi escravo, ele nasceu em Palmares. Então, ele teria o direito de estar ali.
Como culturas africanas tinham seus escravos prisioneiros de guerra, também Palmares tinha, inclusive Zumbi tinha escravos, né? Que tinham sido aprisionados em guerra ou que por um motivo ou outro foram desobedientes e precisavam de punição. Então o Zumbi ele falou, não, aqui todo mundo é livre. Nasceu aqui, não nasceu aqui, fugiu, não fugiu, todo mundo é livre. Então eles começaram a resistir. E foi aí então que o Domingos Jorge Velho iniciou uma série de ataques ao Quilombo que culminaram com a destruição de Palmares e também com a morte de Zumbi. Que lembra-se dele, né, o dia de Zumbi, e também o dia que ficou escolhido para Dia da Consciência Negra, tá? Dia 20 de novembro. E a influência cultural africana no Brasil é muito grande. É no vocabulário, é na comida, no sincretismo religioso, nas crenças, nas vestimentas, no tempero. Mas eu quero ressaltar para vocês aqui o lundu, que é uma dança, e a capoeira, tá? Que na verdade é uma luta, mas que foi musicada exatamente para não parecer apenas uma luta, mas para que eles pudessem continuar treinando esses golpes e usando como resistência. E a cultura africana é muito ampla, mas eu quero ressaltar o costume de fabricar e usar máscaras. Lá é tanto para rituais religiosos como para festas. Então, coloquei aqui uma máscara típica do Reino de Benin e as máscaras festivas, né? Máscaras decoradas, máscaras que homenageiam entidades, né? Então, é uma manifestação artística e religiosa bastante importante dos africanos. Claro que com isso a gente não esgota tudo sobre a África, mas são alguns pontos que eu queria ressaltar com vocês. Ok, pessoal? Beijinho para vocês, até a próxima!